Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema meio polêmico. Vocês já viram no título do vídeo que é sobre sobrenome. Se por acaso eu falar apelido em alguma parte desse vídeo, é porque eu tô mais acostumada a falar apelido. Aqui o nome é nome, o sobrenome é apelido e o apelido no Brasil aqui é apodo. Então, bom, por estar em processo e tudo, eu acabo falando apelido. Vamos começar o assunto do vídeo, que é o que interessa, que é sobrenome. Recentemente eu tive um bebê aqui e, bom, eu sou casada com meu marido e falo isso porque acho que tem muita gente que tem filho e acaba não sendo casado, e eu acho que pode incluir os dois sobrenomes. Eu não sei como é que funciona. Bom, eu quando casei, eu agreguei o sobrenome do meu marido, e que é algo, eu não sei se comum, mas quando você tira o nome do seu, o apelido materno seu ou não, e você pode agregar o sobrenome do seu marido. Bom, quando a gente teve o filho, a gente pensou num nome. Bom, e esse nome incluía ter o sobrenome familiar, que é o sobrenome que eu tenho, que eu agreguei do meu marido, para dar continuidade à família, que é mais ou menos o que acontece no Brasil. Só que a gente teve um probleminha no meio do caminho. O primeiro problema foi, na emissão de documento do Brasil, aqui na Argentina, eles têm uma ordem diferente de sobrenomes. Então, por exemplo, se eu sou, dando um exemplo, Ana da Silva Machado, aqui o primeiro sobrenome, o da Silva, ele é o sobrenome do seu pai, e o Machado seria o sobrenome da sua mãe. O que é o contrário no Brasil. No Brasil é invertido, né? Porque primeiro é o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. Igual agora, por lei, vocês me corrijam, mas eu acho que agora você pode escolher a ordem dos sobrenomes que bem lhe convém, que você quiser. Aqui também agora entrou isso. Mas o nosso documento, ele saiu com o primeiro sobrenome, o sobrenome materno. Quando a gente foi registrar o bebê, em ambos os DNIs, que são Documento Nacional de Identificação, a gente tem como primeiro sobrenome o sobrenome materno. No meu caso, eu tenho o sobrenome paterno primeiro e depois o sobrenome familiar, que é o do meu marido. E meu marido tem o sobrenome materno e depois paterno. Eu vou colocando os exemplos aqui, senão vai ficar muito confuso. Materno, paterno, paterno, materno. Bom, quando a gente foi registrar o bebê, a gente pensou em registrar com o sobrenome familiar. Então, se a gente é família, não sei, da Silva, a gente quer registrar o bebê com da Silva. Se a gente é a família Moraes, a gente quer registrar o bebê com Moraes. E aí a gente encontrou um primeiro problema. Como é que funciona o registro de nascimento aqui? Só para dar um overview bem rapidinho. O registro de nascimento, a bebê nasce, você dá vacina, faz tudo dentro do hospital, eles preenchem como se fosse certidão, e eles te dão o canhotinho da certidão. Com o canhotinho da certidão, você vai no registro civil da onde o bebê nasceu, da cidade onde o bebê nasceu. Você vai nesse registro levando o seu canhotinho. Com o canhoto, com esse canhoto, eles têm o documento original lá no registro civil, e com o documento original você termina de preencher, assina o pai e a mãe, não é obrigada mais a assinar o pai, se eu não me engano, escolhe a ordem dos sobrenomes que a pessoa lá deixou a gente escolher, só que nenhum dos sobrenomes agregava o nosso sobrenome familiar. A gente teve um problema para registrar, porque a gente precisava registrar, já que se o bebê não for registrado passando dos 30 dias, ele perde acesso ao plano de saúde dos pais. E a gente precisava do plano de saúde, a gente precisava das vacinas e tudo direitinho. E a gente acabou registrando com... A gente teve enfim, foi uma confusão, porque a gente não registrou no dia, depois a gente buscou o registro civil geral da cidade de Mendoza. A gente teve uma reunião com o chefe do registro e não deu certo, e eles não podem registrar. A gente achou uma lei em Buenos Aires e também não adiantou, porque essa lei só funciona em Caba. E aí Caba tem leis que só funcionam lá, por ser uma cidade autônoma.
Bom, a gente achou uma lei que filhos de brasileiros poderiam sim adicionar o último sobrenome, que seria o sobrenome da família, apresentando a certidão de casamento validada pelo Mercosul. A gente tem a certidão de casamento, ela tá validada, mas a gente não conseguiu registrar o bebê com o sobrenome familiar e só o sobrenome do meio, o meu sobrenome do meio e o sobrenome do meio do meu marido. Como é que a gente fez para resolver isso? Bom, a gente está fazendo ainda. A gente entrou, que eles falam entrar em juízo aqui, entrar na justiça. Você vai no advogado, com esse advogado ele vai escrever uma petição, vai dar entrada na justiça e solicitando ao juiz que modifique o sobrenome. Bom, se os pais estão de acordo, é óbvio que facilitaria bastante o processo, afinal de contas a gente está querendo colocar um sobrenome nosso. Outra coisa também que é uma curiosidade. Aqui, eles têm uma lei que permite... É como se fosse não o gênero do nome. Eu não vou saber dizer direito o nome da lei, mas quando você vai registrar o bebê, ele pode se chamar... Ele pode ter um nome feminino ou masculino, independente se ele é menino ou menina, tá? Então... Eu tenho um menino e ele poderia se chamar Maria sem nenhum problema. A intenção disso é que os pais coloquem nomes aonde não definam o gênero do bebê. Então, por exemplo, Ariel serviria para os dois, tanto menino quanto menina. Mas, enfim, a gente ficou meio decepcionada porque... Eu entendo que não tem muito a ver você poder colocar o nome de menino ou menina, mas é muito triste você não colocar o nome da sua família. E de qualquer maneira, a gente já entrou na justiça, a gente ainda não tem resultado, então vai demorar um pouquinho pra gente saber se conseguir ou não. E, bom, se a gente conseguir, eu mantenho vocês informados. E enquanto isso não sai, a gente acabou não tirando a documentação brasileira do bebê, porque... Não é conveniente que a gente tire toda a dupla nacionalidade dele agora e ele mude de nome e a gente tenha que refazer todos os documentos, até porque muitos documentos desses são pagos, são tirados no Brasil, então não é conveniente pra gente fazer isso tudo agora. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.